questão número 9 é sobre geometria plana. Sobre uma reta R são marcados 3 pontos distintos A, B e C. Então, 3 pontos A, B e C alinhados, sendo que C é um ponto externo ao segmento AB. Então, alguma coisa mais ou menos assim. Então, 3 pontos A, B e C alinhados, o ponto C externo ao segmento AB. Determine o lugar geométrico das interseções das retas tangentes a partir de A e B a qualquer circunferência tangente à reta R no ponto C. Uma circunferência aqui tangente à reta R no ponto C. Uma circunferência tangente a essa reta no ponto C. E aí eu traço as tangentes a partir de A e a partir de B. Então, tangentes à circunferência traçadas a partir de A e a partir de B. Vamos colocar aqui o ponto de tangência, aqui esse ponto de tangência. Então, o lugar geométrico das interseções das retas tangentes à circunferência. Então, as interseções dessas tangentes. Isso aqui é um ponto de interseção dessas duas tangentes. A gente tem que encontrar o lugar geométrico desse ponto. Ou seja, conforme a circunferência C varia, por onde esse ponto aqui vai variar. Olha só, eu vou fazer essa figura maior para ficar melhor a explicação. Aqui dá para ver também, tá? Mas eu vou fazer uma figura maior. Olha só, propriedade de tangente. Quando você tem um ponto e traça duas tangentes a uma circunferência, esses segmentos dessas tangentes são iguais. Então, esse pedacinho aqui, ó, é igual a esse pedacinho aqui. Eu vou chamar esse pedaço aqui de M. Então, essa medida aqui é M. A mesma coisa aqui em relação ao ponto A. Do ponto A, eu tenho duas tangentes, AC e A até esse pontinho aqui, ó. Posso dar um nome para ele, né? Vamos chamar isso aqui de Q e R. Então a gente tem que o BR é igual a BC, que eu chamei de M. E aqui nós temos AQ é igual a AC, que eu chamei de... Olha só. Eu vou chamar esse pedaço aqui, ó, o AB, vou chamar de N. Então, o AB eu tô chamando de N e o BC eu tô chamando de M, certo? Então, essa medida toda de A até C, ela vale N mais M. N mais M. E essa medida aqui é igual a essa. O AC é igual ao AQ. Acontece que aqui também você pode usar o fato dessas medidas serem iguais. O PR e o PQ são iguais. O PR e o PQ são iguais porque são tangentes traçadas do mesmo ponto. Logo, essa medida toda aqui é igual a isso, ó, daqui para cá. Esse pedaço mais esse pedaço é a mesma coisa que esse pedaço mais esse pedaço. Então, AP mais PR é igual a AQ. Então, o AQ, que é igual ao AC, ele também é igual a AP mais PR. Então, nós ficamos com o seguinte. Essa medida AP mais PR tá aqui. Vale isso. M mais N. E essa medida RB aqui vale M. Logo, essa soma do A até P e do P até B vale M mais N mais M. Ou seja, o PA mais PB, PA mais PB vale M mais N mais M.
Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui já descreve o que é o nosso lugar geométrico. Nós temos os pontos A e B fixos, e aqui a soma das distâncias de um ponto P variável a dois pontos fixos. Essa soma é uma constante. Então, que lugar geométrico é esse? Elipse. A elipse é o lugar geométrico dos pontos tais que a soma deles a dois pontos fixos é uma constante. E essa soma é o que a gente chama de 2A da elipse, né? Então nós temos aqui, ó, essa soma é o 2A. E a distância focal é isso aqui, a distância entre os dois pontos fixos. Então, o 2C da elipse, que é justamente o AB, que é isso que a gente está chamando de N. Então, nosso lugar geométrico é uma elipse de focos A e B, distância focal AB, e eixo maior 2A é igual a M mais N mais M. Agora, temos ainda duas coisas para ver. É a elipse inteira? Ela vai ser elipse quase inteira. Conforme você tem esse raio dessa circunferência diminuindo, esse ponto P vai se aproximando cada vez mais de C. Vai diminuir, esse ponto P vai para cá. Quer dizer, esse ponto C aqui, ele é um vértice da elipse. E do outro lado vai acontecer isso aqui. Conforme esse raio vai aumentando, esse ponto P vai fazendo isso. Então, ele vai tender a chegar até o ponto, vamos chamar esse ponto de D, é o ponto oposto ao C. É um ponto D aqui de tal forma que BC é igual a AD. Ele vem, então, até o ponto aqui do outro lado. Vamos chamar de D. Agora, esses pontos não pertencem à elipse, porque seria uma situação limite. Essa circunferência, quando chegasse com o raio zero, seria o ponto C, mas a circunferência não pode ter raio zero, ela não pode deixar de existir. Então a gente vai fazer um furo aqui na elipse. O ponto C não pertence e esse ponto D também não pertence, porque seria correspondente ao raio infinito. Então seria essa parte aqui da elipse sem contar com C e D. Agora, você tem ainda o lado de cada elipse. Se você tivesse essa circunferência tangente em C, mas tangente para cá, aí você ia ter toda essa figura para cá. Então você vai ter essa elipse inteira, com exceção dos pontos C e D. Então, exceto C e D. Aí você tem que fazer essa descrição aqui do D, como eu falei, que ele não está no problema. Quem está no problema é o C, né? É um ponto D, como mostrado na figura, tal que DA é igual a BC. Quer dizer, essa medida é igual a essa. Então tá aí. Vamos fazer isso aqui no GeoGebra? Questão tão tranquila, né? Sobrou um tempinho. Vamos fazer no GeoGebra isso aqui. Então a construção do problema é essa aqui. Tem a reta R, aqui os pontos A, B e C, circunferência tangente à reta R no ponto C. De A e B são traçadas tangentes e a interseção dessas tangentes é o ponto P. Então, para cada circunferência tangente que é construída, vamos ter um ponto P diferente. Então, observamos que quando o raio da circunferência tangente vai ao infinito, o ponto P se aproxima do ponto D. E quando o raio da circunferência tangente se aproxima de zero, o ponto P se aproxima de C. Então, se a gente marcar todos os pontos por onde o P passa, vamos ficar com o chamado lugar geométrico do ponto P. É claro que nesse lugar geométrico nós temos que excluir o próprio ponto C e esse ponto D oposto aqui,
porque C corresponde a um raio zero para essa circunferência e D corresponde a um raio infinito. Então, temos que excluir esses dois pontos, C e D. Ou seja, os pontos onde a elipse intercepta a reta R.